a Olimpíada de Língua Portuguesa ela exige uma crônica narrativa com o tema O Lugar Onde Vivo, que é exatamente aquela questão 5 que a tia passou, que é o assunto do cotidiano aqui da Hidrolândia. Assim, algo que aconteceu aqui na Hidrolândia, né, que lhe chamou a atenção, né, que você queira criar uma história sobre isso. Tá bom? Aí aqui, a tia vai rever aqui algumas características da crônica. O que é uma crônica? É um texto narrativo, ou seja, você vai contar uma história. O que precisa ter nessa crônica? Um fato do cotidiano, certo? Tem que ter um assunto que aconteça exclusivamente aqui, tá bom? Que dê para as pessoas perceberem como é a nossa cidade, tá? Porque o intuito da Olimpíada de Língua Portuguesa é exatamente esse, conhecer cada pedacinho do Brasil através desses textos, né, que são produzidos por vocês, tá bom? Aí o que precisa ter nessa crônica, né? Esse fato do cotidiano, a linguagem tem que ser simples. Aí, ou seja, você não vai precisar se preocupar com linguagem, você vai escrever do jeito que você sabe, tá bom? O que vai ser preciso respeitar aqui? Parágrafo, né, letra maiúscula, nome de pessoas com letra maiúscula, esses detalhes, né, que a gente não pode esquecer. Mas você não precisa procurar palavras difíceis e enfeitadas, não, certo? Você vai simplesmente contar uma história. O texto é curto. Tia, como assim o texto é curto? É 10 linhas, 15 linhas? Não tão curto. Eu diria que quando a gente fala em texto curto, a gente está falando de texto de um lado da folha, que a gente chama de uma lauda, tá bom? Aí ainda é considerado um texto curto, tá bom? Tia, eu fiz uma lauda, mas passou um pouquinho para outra, né? Pegou um pouquinho da outra folha. Tem problema? Não, não tem. Ele ainda fica curto. Porque ele digitado, ele fica pequeno, tá bom? Um texto escrito à mão, se você fizer 2 laudas, ele ainda é considerado curto, tá certo? Aí o tom, que eu também pedi que vocês escolhessem, se você vai levar mais para o tom sério, né, fazer uma crítica a alguma coisa que tem aqui, ou se você vai levar mais para o lado humorístico, né, falar sobre algo engraçado, que faça as pessoas rirem, tá bom? Aí o narrador, se você vai contar a história de outras pessoas sem participar, que é o observador, ou se você vai participar da história. Tia, mas para mim participar da história, é necessário que essa história tenha acontecido comigo? Não. Você pode contar em primeira pessoa sendo a história de outras pessoas, não tem problema, tá bom? Aí, como a crônica ela é um textinho pequeno, aí tem que ser poucos personagens, tá? Não precisa ter tanta gente nessa crônica, tá bom? Tia, precisa ter fala? Travessão, fala dos personagens? Não precisa. Se você quiser colocar, coloque. Senão, não precisa. Naquela última crônica que a gente viu, que era o Ops, né, que era da Lady Né e da Edneia, tinha umas falazinhas lá no final, que era do rapaz, né, pedindo o celular, que no caso ele assaltou a menina, né, que isso aí era uma crônica humorística. Já naquela que a gente viu, que era sobre a Babilônia, né, bem na Babilônia, não tinha fala. Vocês lembram, né, que ele simplesmente só narrou lá aquela situação, né, de tiros e tal, e não tinha fala de ninguém. Ele só narrou. Certo? Então, assim, você coloca as falas dos personagens se você quiser. Aí vamos aqui ao que interessa. Porque ficar só falando, né, não vai ajudar muita coisa em vocês. O que a tia fez aqui? Olha aqui essa tabela. Quem quiser tirar print, pode ficar à vontade, tá bom? Olha, eu pedi para vocês temas, assuntos, certo? Assuntos para vocês falarem, não é, na crônica de vocês para a Olimpíada de Língua Portuguesa. Aí aqui são alguns assuntos que eu selecionei, tá bom? Se alguém quiser sugerir mais um outro assunto que acha interessante, né, que caracteriza aqui nossa cidade, pode dizer aí, pode escrever aí no chat que a tia acrescenta aqui, tá bom? Isso aqui é editável. Bem, olha, quais foram os temas que algumas pessoas falaram? Enchente, né, que foi o dia da enchente. A enchente foi no dia 25 para o dia 26 de março de 2020, né? Aconteceu aqui, o rio transbordou e deixou muitas pessoas desabrigadas, né? Aí tem o lobisomem, algumas pessoas querem falar sobre o lobisomem, né? Aquela história que apareceu um lobisomem aí nos interiores, que andavam por aí, né, assombrando algumas pessoas. Aí teve outros alunos que falaram que falar sobre as festas, que tinha o Arraiá Chique-Chique, podia falar alguma história que poderia ter acontecido no Arraiá Chique-Chique, alguma história no aniversário da Hidrolândia, e uma pessoa me disse que estava pensando em falar sobre as antigas festas daqui que aconteceu no Marcelândia.
tá? Ótimo. Aí outros me falaram outros alunos, né, também colocaram que eu falasse sobre a pandemia, que é esse novo normal, né? O que aconteceu com a gente depois que começou essa pandemia, tá bom? Aí já teve alunos que disseram que eu falar histórias sobre compaixão. Eu contar uma história, não é que o assunto fosse a compaixão. Aí outros já me disseram que eu falava alguma coisa sobre os elementos da natureza, né? O verde, não é? O ar livre, o céu lindo, alguma história assim. Agora vamos ao que interessa. Tia, como eu vou começar essa história? Como assim eu vou criar uma história? Eu não estou entendendo. Pronto, vamos lá. Criar uma história é você narrar, né, algo que aconteceu. Ok? Você vai narrar, você vai contar o que aconteceu lá. Tá bom? Você pode contar você sendo o personagem, que aí vai ser primeira pessoa, ou você pode contar sem participar da história. Você vai contar só a história do fulano e do ciclano, da Maria e do João. Tá bom? Aí aqui eu já dei um exemplo de início. Por quê, tia? Como assim numa sexta-feira em Hidrolândia? Então, prestem atenção nisso. Quando você vai iniciar uma crônica, principalmente a gente está falando da crônica de Olimpíada de Língua Portuguesa, tá? Então não leve essa explicação aqui para o geral. Essa crônica aqui que a tia está falando é exclusivamente para a Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, a crônica da Olimpíada de Língua Portuguesa é bom que seja assim. Como assim, tia? É bom que ela tenha, no primeiro parágrafo já, o nome da nossa cidade ou a localidade que você mora. Porque se você colocar o nome de alguma localidade, a gente já vai saber o lugar, tá bom? Olha, quando se fala em conto de fada, a gente já sabe o início, né? Todo conto de fada, ele começa com era uma vez. Era uma vez uma princesa e tal, no palácio e tal. Pronto. Agora, para a crônica. Ela não tem um início, assim, que você específico para você começar, umas palavras-chave. Mas ela tem conceitos. Assim. Por exemplo, você pode começar, como a tia colocou aqui, ó. Colocando um dia da semana, ou um período do dia, ou tal coisa. Pronto, aí você já desenrola a história. Tia, é obrigada a ter acontecido realmente o que eu vou contar na minha história? Não, não é obrigado a ter acontecido. Você pode criar, inventar, certo? Parte da crônica é para ser inventada, tá? Não é necessário ser toda verdadeira. O que precisa ser verdade? O assunto, certo? O assunto, né? Que você vai usar, o assunto do cotidiano, ele precisa ser verdadeiro, porque ele precisa caracterizar o nosso lugar, tá bom? Aí, se você for escrever sobre o lobisomem, quando a pessoa for ler o texto, ele já vai saber, vai aparecer um lobisomem na Hidrolândia. Viu? É nesse sentido, tá? Agora, o que você vai escrever sobre o lobisomem, assim, a história que você vai contar, aí é com você. Você pode contar a história que você viu, né, que você encontrou, ou então que o vizinho viu, ou então que o vizinho conversou com o lobisomem, ou então que ele só viu um vulto e achou que era o lobisomem. É necessário que tenha pelo menos um personagem, assim, alguém para viver o assunto que você escolheu, certo? É necessário. Porque quando você vai falar da enchente, é preciso que você fale de alguém. Não necessariamente alguém que exija. Pode ser a Maria, o Pedro, o João, assim, um nome de alguém que você, né, queira dar. Tá bom? Porque como você vai contar a história, então você tem que contar a história de alguém. Tá? Tem que contar a história de alguém. Se você ficar só falando os fatos que aconteceram na enchente, se torna uma notícia. Não se torna uma narrativa, não é uma crônica, tá bom? Então, a gente não pode confundir, não é, com uma notícia, tá bom? Ela tem que ser a história de alguém. Alguém viveu aquilo, então você vai contar a história da pessoa. Nesse primeiro parágrafo, você coloca o lugar, né, o assunto já, a cidade e tal, que é para a pessoa se situar e saber o que é e quando foi, né, e onde foi. Mas aí você já vai continuar no meio, você já tem que dizer que é o fulano. O Pedro estava lá muito tranquilo na sua casa, quando de repente ouviu um barulho. Quando levantou, já tinha água no chão, né? O susto foi geral, todo mundo correndo, aquele desespero. Aí o Pedro ficou preso ainda no quarto dele, porque a porta foi vedada pela água e até então, ninguém sabia o que era que tinha acontecido. A tia está só dando exemplo se você for falar sobre a enchente, tá bom? Então, tem que ter alguém para viver aquele momento. Tia, mas é obrigado ter acontecido de verdade o que eu vou contar? Não. Não é obrigado, tá? Você pode criar, inventar uma possível história
que poderia ter acontecido na enchente, poderia até ter morrido alguém na sua história, não tem problema não, porque na verdade não morreu ninguém, você pode criar uma história onde alguém morreu, não tem problema, tá bom? Você pode criar toda uma história de super-heroísmo, né, que alguém quase morreu para salvar, porque realmente teve, né, pessoas que se jogaram na água para salvar os outros, tá bom? Da compaixão, né, voltando aqui à compaixão. Olha, gente, eu vejo bastante campanhas de arrecadamento de alimentos, né? Ou seja, tem famílias aqui na Grande passando fome, né, por conta dessa pandemia, e eu vejo muita gente fazendo campanha para arrecadar alimento para essas pessoas. Isso aí é um assunto de compaixão, né? O assunto compaixão, isso aí é uma história boa, né? É pessoas que, com a pandemia, perderam o emprego, aí estão passando necessidade, você pode contar, que é a sua vizinha, que é na minha rua, né? Que é a Maria. Depois de um ano de pandemia, né, aqui na cidade de Hidrolândia, a família da Maria está realmente necessitada e tal, você vai contar. Mas, né, como aqui na nossa vizinhança nós somos muito próximos, aí eu, juntamente com grandes amigos, fizemos uma campanha e arrecadamos e tal, e você vai contar a história, certo? Sobre esses elementos da natureza, você pode falar o quê? É contar uma história que dentro da história você deixe, né, as pessoas conhecerem como é a natureza daqui. Por exemplo, como assim, né, da natureza? Você pode contar uma história que aconteceu num banho de rio, né, num banho de cachoeira. Gente, não é obrigado você contar uma história que tenha acontecido de verdade ou que tenha acontecido há pouco tempo. Pode ser há muito tempo, pode ser da sua infância. Tá bom? Você pode lembrar aí de quando você tinha seus 8 anos, 9 anos, que você ia tomar banho em rio, tomar banho em cachoeira. Vai fazer aqui uns exemplos de outros inícios, né? Só te colocar aqui, ó. Para vocês não fazerem tudo igual, né? Também, ó, você pode colocar assim, ó. Na madrugada de sábado. Bom, viu? A tia já vai fazer esse início aqui como exemplo também. Mais algum exemplo? Digam aí algum exemplo para a tia. Como é que a tia pode começar? Pode ser numa tarde ensolarada, né? Num domingo frio, né? Depende do que você vai contar, tá bom? O meio, a tia não tem assim, muito exemplo de meio, porque assim, o meio é o que você vai contar na sua história. Aí aqui no meio, o que eu vou poder dizer? Né? De acordo com o que você for contar. Aqui vai ter que ter os personagens, não é? Já vivendo o assunto. Então, eu vou colocar aqui só o nome assim, personagens. Né? Porque aqui já vão aparecer os personagens. Né? Aqui já vai ter a Maria, o João, o Pedro, o Antônio, o Francisco, tá bom? Que vai viver alguma coisa. Então, aqui já vai ter que aparecer o personagem. No primeiro parágrafo, se você quiser já colocar o personagem, já quiser colocar começando com o nome dele, né? Fica à vontade, não tem problema não. Isso aqui são só exemplos, tá? Aí aqui vai ter os personagens, né? E vai ter que ter também o conflito. Tio, o que é o conflito? É o problema que esse personagem enfrentou, tá bom? Aí vai ter que ter o conflito bem assim, ó. O que foi que esse personagem enfrentou? Ele ficou cara a cara com o lobisomem? O que foi que aconteceu? Ele passou por essa enchente, ele estava lá, ele era uma das pessoas que estava lá, que foi levado pelo rio, que teve que se segurar em árvore, teve que ser salvo por bombeiros. Qual foi o conflito? Qual foi o problema que esse personagem passou? O que ele enfrentou? Ou ele não enfrentou problema nenhum? Quando a gente fala conflito, a gente pensa em problema, mas não precisa ser um problema. Por exemplo, ele pode ser o quê? Ele pode simplesmente estar vivendo tranquilo lá no seu interior, lendo um livro debaixo de uma árvore, de repente ele viu um ninho de passarinhos, né? Ele pode ter salvado esse ninho, ele pode ter cuidado de alguma coisa, depende, não precisa ser uma coisa ruim, certo? Pode ser uma coisa boa, tá? Um banho de rio, estava lá tomando banho de rio, todas as crianças, aí de repente apareceu uma turma de amigos, aí perceberam que eram amigos de muito tempo e ficaram conversando horas e horas, ou seja, coisas boas. Não precisa ser coisa ruim, tá bom? Aí aqui, no fim, você vai inventar um desfecho. Por que a gente chama de desfecho e não de final?
Porque assim, ó, você pode não dar um fim em si para o seu personagem, assim, ele pode ter tipo continuação. Por exemplo, aqui quando você vai falar da enchente, né? Se você for falar só o que aconteceu lá, aí você para no momento em que as pessoas foram se abrigar, por exemplo, nas escolas. Pronto, aí não teve um final. Ou seja, a pessoa não está feliz lá naquela escola. Mas a sua história teve um desfecho. Né? A Maria, né, na tarde do domingo, sofreu lá com a enchente, passou por todo aquele perigo, ficou em cima da casa até os bombeiros chegarem. Pronto, a tia está fazendo um resumo. Aí os bombeiros vieram, salvaram a Maria e levaram a Maria para um dos colégios do município até as coisas se normalizarem. Teve um final para Maria? Não, assim, eu vi um desfecho para a minha história, mas não teve um final para Maria. Né? Assim, a Maria ela ainda vai continuar lá, né, na escola, vai esperar outro dia, vai ver se ainda pode voltar para casa, vai ver se a casa dela ainda estava de pé, tá bom? Que vezes que a gente usa a palavra desfecho, tá? Tia, mas eu posso dar um final feliz para Maria? Pode. Você pode dizer que depois da enchente, né, passou-se uns dias nas escolas, mas depois puderam voltar para casa e com doações conseguiram tudo de volta. Pronto. Com relação ao lobisomem, eu posso dar um fim? Pode. Você pode inventar que descobriram que era uma brincadeira de mau gosto, que era alguém que se vestia e que ficava correndo no meio da madrugada para assustar as pessoas, e no final os moradores descobriram quem era. Você pode inventar dessa forma. Você pode dizer que descobriram que não era, né, um lobisomem, era realmente uma pessoa que estava passando de madrugada, né, e as pessoas viam o vulto, porque passava rápido, e acabaram achando que era um lobisomem, era uma pessoa, era o fulano lá do interior que costumava ficar andando, né, de um lugar para o outro. Bem, por aqui nós estamos finalizando. É isso mesmo. Qualquer dúvida vocês vão falar com a tia no privado. A tia vai esperar receber essa crônica até a próxima quarta-feira, tá bom? Tia, por que tão rápido? Porque assim, ó, vocês vão me mandar, né, quarta-feira, até quarta-feira vocês vão me mandar. Aí a tia vai ler, vai ver, não é, como é que tá os parágrafos, se está corretinho, tá bom? As palavras, se tem nome de pessoa, se está com letra maiúscula, esses detalhes. Aí a tia, se tiver alguma coisa, né, que precisa consertar, a tia vai levar para vocês, tá bom? Devolver, né, para vocês fazerem as devidas correções, tá certo?